Professor Emerson Bruno de volta resolvendo questões aí da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso, popular artigo 5º, tá? Vamos para a questão de número 2 da bateria FGV 01, já disse, para ter acesso às questões aí, ó, clica no link que está na descrição do vídeo, tá? Questão 2, Prefeitura de Niterói, cargo de contador, FGV 2015, tá? Vamos para a questão em si. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição da República, dispõe que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Verdade, é o texto do artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Trata-se da modalidade de intervenção do Estado na propriedade, por meio do qual o poder público utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em situação de perigo público eminente, conhecida como uma verdadeira aula de direito constitucional aqui e também de direito administrativo por parte da Fundação Getúlio Vargas, tá? Realmente, tudo que foi afirmado no enunciado aqui, ó, resume muito bem o que é o artigo 5º, inciso 25. Eu quase falei a resposta aqui agora, tá? O que se trata, né? O artigo 5º, inciso 25. Porque realmente, ó, é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade, por meio do qual o poder público utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em situação de perigo público iminente. E tudo isso é conhecido como o quê, gente? Qual que é o nome desse instituto, né, de intervenção do Estado na propriedade? Uma intervenção temporária. Vamos lá, ó. Letra A. Servidão administrativa. É servidão administrativa a resposta? Letra B. Requisição administrativa. Requisição administrativa? Letra C. Ocupação temporária. Ocupação temporária, será? D. Limitação administrativa. Limitação administrativa, será que tem a ver? É desapropriação temporária. Existe desapropriação temporária? Claro que não. Então vamos de trás para frente aqui, ó. Desapropriação temporária, nada a ver. Eu não tenho esse tipo de instituto, tá? Eu não posso marcar como sendo a resposta a letra E. Muito menos a letra D, porque a letra D está falando de uma limitação administrativa. Ora, quem está sofrendo uma limitação aqui no uso do respectivo bem não é o poder público, pelo contrário, é o proprietário do bem, tá? Então não é também uma limitação administrativa. Perceba que aqui ninguém está perdendo a propriedade, tá? Então eu não posso falar que é desapropriação, eu não posso falar que é expropriação, ninguém está tendo o poder público, né? Não está fazendo uma limitação administrativa, não tem nada a ver, né? Eu não posso justamente colocar isso enquanto resposta. Então, obviamente, você ficaria aqui entre três questões. Você ficaria entre servidão administrativa, entre requisição administrativa e ocupação transitória, tá? Eu falei ocupação temporária, né? Vício, tá? Na hora que eu estava lendo aqui, eu estava lendo o nome muitas vezes colocado pela doutrina. Eu tenho ocupação temporária, ocupação transitória, tá? Seria a resposta, gente? Não, a resposta, letra B de bola, tá? Requisição administrativa. Requisição administrativa é nada mais, nada menos do que o artigo 5º, inciso 25. E o que diferencia a requisição administrativa, tá, da ocupação temporária, da ocupação transitória? É justamente a situação de iminente perigo público, tá? Como eu, inclusive, exemplifico lá nas aulas do YouTube sobre o tema, sobre o artigo 5º, inciso 25, basta observar, basta lembrar daquela clássica cena do cinema, onde eu tenho um bandido que assalta ali um determinado banco, por exemplo, tá? E na sua fuga ele rouba um carro e sai em disparada. E aí quem está perseguindo, em regra, tem ali um policial fazendo a perseguição e o policial está a pé, e aí o que ele faz? Ele faz uma requisição administrativa. Ele requisita, né, um veículo particular que esteja passando na rua para justamente sair em perseguição, ok? Então essa clássica cena do cinema, numa perseguição policial que a gente tradicionalmente aí vê nos filmes policiais, tá? Representaria um exemplo de requisição administrativa, tá?
particularmente a FGV também adora o artigo 5º, inciso 25. Então a resposta, letra B de bola, uma requisição administrativa, tá? Não é ocupação temporária, não é servidão administrativa. Eu posso ter uma servidão administrativa? Posso, mas não tem nada a ver com o Instituto da Requisição Administrativa, não tem nada a ver com essa utilização de um bem, né, móvel, imóvel, ou de um determinado serviço, tá, por parte do poder público, por parte de autoridades públicas, tá, em decorrência de uma situação de iminente perigo público, tá? O iminente perigo público aqui, ó, é que requer a utilização temporária administrativa daquele bem, tá? Lembrando que qualquer prejuízo, qualquer indenização, tá? Então na perseguição policial lá, o carro particular utilizado pelo policial capota, toma tiro, né? Enfim, acontece de tudo com o respectivo carro. Qualquer dano tem que ser indenizado. Então, obviamente, assegurado ao proprietário e indenização posterior, se tiver dano, tá? Então, ó, para a gente fazer a leitura final da questão, o artigo 5º, inciso 25 da Constituição da República, dispõe que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Trata-se da modalidade de intervenção do Estado na propriedade, por meio da qual o poder público utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em situações de perigo público iminente, conhecida como requisição administrativa. Nunca mais você tem motivo para errar o que é uma requisição administrativa, tá? Excelente conceito colocado aí na questão da FGV, tá? Então, ó, questão de número 2, Prefeitura de Niterói, contador FGV 2015, resposta B de bola, requisição administrativa, tá? Vamos terminar por aqui, daqui a pouquinho eu volto falando da questão de número 3.